Os senadores entraram na noite desta terça-feira com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para impedir que Renan Calheiros integre a CPI da Covid. O ministro Ricardo Lewandowski foi sorteado para relatar o caso. Responsável por investigar a conduta do governo federal na pandemia e o uso de recursos federais por governadores e prefeitos, a comissão foi instalada ontem no Senado com Renan Calheiros na relatoria e Omar Aziz na presidência. O pedido ao Supremo Tribunal Federal foi assinado pelos senadores Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará e Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. Os parlamentares argumentam que Renan Calheiros é pai do governador de Alagoas, Renan Filho, o que poderia gerar conflito de interesses. Na última sexta-feira, o MDBista revelou no Twitter que não votaria ou relataria nenhuma ação relacionada ao estado em que o filho dele é governador. Amanda Klein, você acha que o Senado fez bem em escolher Renan Calheiros como relator dessa CPI? Está feito, Paulo, está feito, é totalmente legítimo. Foi o presidente da CPI foi eleito, depois a ele cabe indicar o relator, que é Renan Calheiros. Então, na verdade, isso é lido entre os membros da CPI, os demais integrantes da comissão, esse mandado de segurança, como uma bobagem que dificilmente prosperará e, principalmente, um erro político, que expõe ainda mais a fragilidade e a preocupação do governo com os rumos da CPI. Então, eles acham que esse caminho político adotado pela base governista é totalmente equivocado, até porque já é a terceira vez que eles tentam entrar com algum tipo de ação judicial para afastar o Renan Calheiros, seja da CPI, seja da relatoria, e não conseguem. Provavelmente será mais uma tentativa frustrada. Eu até conversei com alguns juristas para entender se sobre esse aspecto, sobre o aspecto jurídico, haveria algum impedimento para o senador Renan Calheiros, por ser pai do Renan Filho, governador de Alagoas, ocupar esse posto, e eles me disseram que não. Né? Um deles, por exemplo, me disse que a CPI é, por definição, até uma coisa que eu já venho falando aqui nos últimos dias na Jovem Pan, uma comissão de políticos, né, formada por representantes de diversas correntes políticas que estão ali legitimamente, e eles não têm a menor obrigação de serem imparciais. O político, por definição, por essência, por natureza, não é imparcial. O político é parcial. Logo, não tem nenhum sentido jurídico querer argumentar com regras sobre imparcialidade e comparar impedimento de magistrados para impugnar parlamentares na CPI, até porque a CPI não está julgando ninguém, ela não tem poder de determinar uma sanção, uma condenação, uma punição, pelo contrário, ela pode, no máximo, propor um indiciamento aos órgãos competentes, como o Ministério Público Federal. Então, isso já é esperado, e até esse jurista me fez uma comparação com outro caso, por exemplo, o do impeachment, que aí sim os parlamentares agem como julgadores. E nem no impeachment eles têm a expectativa que os parlamentares sejam imparciais. Ou alguém acha, por exemplo, que o ex-presidente Bolsonaro, no impeachment da Dilma Rousseff, era uma figura imparcial. Ou Jogair Arantes, que foi o relator na comissão de impeachment da presidente Dilma Rousseff, alguém que era muito próximo ao Eduardo Cunha, algoz da ex-presidente, era imparcial. Portanto, não existe essa obrigação de ser imparcial, e essa tentativa deve ser novamente frustrada. Constantino, Amanda disse que está feito e ela disse agora que não existe essa obrigação de ser imparcial. Como é que você enxerga? De forma oposta, né? Aliás, o especialista jurista que ela deve ter conversado deve ter sido Augusto Botelho, que elogiou, o advogado que elogiou o discurso do Renan, né? Essa história do especialista é ótima, porque a gente sempre pega, né, aquele que a gente quer que confirme nossa torcida. Eu, por acaso, conversei com um especialista que disse o contrário, né? Disse que é óbvio que a CPI tem muitos poderes e o regimento interno do Senado não está isolado do país. Então, quando você pega Código de Processo Civil, Código de Processo Penal e tudo isso, tem lá vários artigos sobre suspeição de julgador, né? De quem tem poder para indiciar e coisa e tal, convocar. Então, na verdade, a suspeição de um juiz, ela tem a ver com parentesco, não é uma questão de parcialidade ideológica ou algo assim, como a Amanda dá a entender, né? O sujeito não pode julgar o filho, né? É disso que se trata. Eu acho curiosíssimo também que a imprensa chama alguém independente como o senador Girão, que está nesse esforço de trazer seriedade para a CPI, né? Não é o Bolsonaro que está incomodado com o Renan, é o Brasil, Amanda. São os brasileiros decentes, né, que não querem ver uma CPI que vai investigar desvios éticos relatada por alguém como o Renan. Qualquer brasileiro decente está incomodado, não é Bolsonaro.
né? Então, chamam o Girão de bolsonarista, mas o Renan é tratado como independente. Então, veja que a piada é completa, né? Envolve a mídia, envolve o circo todo, né? Olha, deveria partir do Senado não colocar, e do MDB, não colocar alguém como o Renan na relatoria. Ele falar que vai prometer se abster e se considerar parcial se chegar ao filho, é novamente uma piada de mau gosto. É como a Suzana von Richthofen falar que vai ser uma boa filha, né? E além disso não existe relatoria parcial, relatoria pela metade. Ele é o relator da CPI. Então tudo isso é um circo, né? Eu admiro o esforço de alguém como o senador Girão, independente, tentando trazer seriedade para esse circo, mas eu acho que isso aí são favas contadas. Ninguém sério no Brasil está levando a sério esse palanque eleitoral. Serrão, o estado de Alagoas vai ficar de fora dessa CPI ou não? Olha, a velhinha de Taubaté acredita que sim. Mas a velhinha de Taubaté, aquela fadinha do unicórnio cor-de-rosa parece que também concorda, e mais uns bobinhos aí que acreditam em duende. Não vai ficar, não tem como ficar. Agora, os senadores cometeram um erro estratégico e até infantil ao recorrer ao Supremo Tribunal Federal para judicializar uma questão que é prerrogativa do Senado. Eles vão levar uma carraspanada do ministro Ricardo Lewandowski, dizendo que essa decisão é atribuição dos senhores senadores e que o Supremo Tribunal Federal não vai se meter nesse assunto. A decisão, a estratégia usada pelos senadores é burra e ilógica. No momento que estamos discutindo exatamente que não tem que haver judicialização da política, que não tem de haver interferência devida do Poder Supremo no Poder Legislativo, os senadores vão lá e dão de bandeja. Ó, Supremo, diz o que eu posso fazer ou não. Isso é tacanho, isso é não entender como funciona a soberania do poder no Brasil. Nota 0. Se o Renan é o relator da comissão, é o azar do Brasil de ter o Renan Calheiros, um político que responde a mais de 10 processos por corrupção, comandando alguma coisa ainda no Senado. Ô Serrão, mas a CPI nos tornou obrigatória pela ordem, inclusive, do Supremo Tribunal Federal? Sim, porque o próprio Senado fez essa consulta também indevida para pedir esse referendo. Então, o nosso Congresso Nacional está pedindo toda hora para que o Poder Supremo se mostre mais supremo ainda. Depois não pode reclamar. Perfeito. Constantino e Amanda pedindo, vou pedir para vocês serem bem breves. Vai lá, Constant. Bem breve, essa questão da judicialização excessiva é um bom ponto, o editorial da Gazeta do Povo chama atenção para isso hoje. Agora, eu só queria trazer como reflexão o seguinte, né? E se fosse o Flávio Bolsonaro? Então, a gente sabe que o discurso da Amanda e o especialista ia ter uma opinião diferente, a gente sabe que a mídia ia estar fazendo uma celeuma, então isso mostra o duplo padrão, isso mostra o viés, né? E no limite, Renan virou já o herói dessa turma, né? Então, Renan Calheiros, herói do povo, entre aspas, brasileiro, da elite saudosista do PT. Amanda Klein, e se fosse o Flávio Bolsonaro? É completamente diferente, não são os atos individuais do governador de Alagoas, Renan Filho, que são objeto de investigação, são foco de investigação nessa CPI. Não há qualquer acusação contra Alagoas, no máximo você pode chegar lá por fatos conexos, mas não é o foco, não é o ponto fulcral dessa CPI. A CPI é uma representação de forças políticas. Em qualquer comissão parlamentar de inquérito, o presidente e o relator vão se identificar naturalmente, ou com o governo ou com a oposição. Isso sempre aconteceu na história das CPIs e é próprio de uma casa política, como é o Poder Legislativo. Eu não sei qual é o grande espanto, isso é choro de perdedor, é mais uma manobra exhibicionista do governo que não conseguiu se articular de maneira apropriada para ter maioria na CPI e continua errando politicamente ao insistir nessa judicialização que provavelmente não vai levar a nada.